Olá, boas-vindas a esta análise. Hoje, a gente vai mergulhar direto nos conceitos fundamentais da mecânica e entender como toda aquela física teórica se traduz em uma matemática pura e, o melhor de tudo, perfeitamente solucionável. Então vamos descobrir juntos quais são as regras invisíveis que literalmente mantêm o nosso mundo de pé. Nossa jornada aqui vai funcionar como uma espécie de funil conceitual. Passando pela seção 1, Fundamentos da Mecânica, seção 2, Os Gigantes da História, seção 3, As Três Leis, seção 4, Escalares versus Vetores e, por fim, a seção 5, Matemática das Forças. A gente sai de uma visão teórica bem ampla sobre o movimento e vai focando a atenção na geometria vetorial que resolve nossos problemas práticos. Seção 1, Fundamentos da Mecânica. Para começar com o pé direito, vamos estabelecer logo de cara as bases mais amplas das ciências físicas. A definição central da mecânica é simplesmente fascinante. É a ciência que estuda o estado de repouso ou de movimento de corpos que estão sofrendo a ação de forças. E o nosso foco hoje é bem específico, tá? A gente vai falar muito sobre a estática dos corpos rígidos. É aquele cenário perfeito onde a aceleração é rigorosamente zero e a gente atinge o tal do equilíbrio perfeito. Mas para a matemática fechar direitinho no papel, a ciência precisa usar uns macetes muito úteis, que a gente chama de idealizações. Basicamente, tratamos massas como partículas, ignorando completamente as dimensões delas. Consideramos corpos rígidos como grupos de partículas que não deformam de jeito nenhum, e também usamos a ideia de forças concentradas em pontos exatos. Ou seja, a gente pega um universo super caótico e complexo e dá uma bela simplificada para conseguir aplicar os cálculos na prática. Seção 2, Os Gigantes da História. Agora, como é que a humanidade chegou a esse nível de compreensão tão incrível? Vamos traçar rapidinho a progressão genial dessas ideias. Foi uma construção tijolo por tijolo. Lá em 287 a.C., Arquimedes já desvendava o princípio da alavanca. Dando um salto temporal enorme para o ano de 1564, Galileu Galilei começou a observar como funcionavam os pêndulos e a queda livre. A coisa foi tomando forma camada por camada, até que, em 1642, Isaac Newton entrou em cena e simplesmente codificou as regras definitivas do movimento e da gravitação universal, um verdadeiro divisor de águas. Seção 3, As Três Leis. E é exatamente nesse trabalho monumental do Newton que a gente vai focar agora, para entender as regras que governam os corpos rígidos. Vamos passar metodicamente por esses 3 passos fundamentais. Passo 1. A primeira lei, que é a da inércia. Ela ensina que um corpo tem a tendência natural de continuar em repouso ou em movimento constante. Passo 2. A segunda lei, que crava matematicamente que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. E o passo 3, a famosa terceira lei, onde toda ação gera uma reação de força igualzinha, mas no sentido oposto. Tem que ficar claro que essas regras são literalmente inegociáveis no universo físico. E onde a gente sente isso na vida diária? Uma aplicação muito palpável dessas leis é a força-peso. Pensa bem, ela é calculada só multiplicando a massa de um corpo pela aceleração da gravidade. O clássico P é igual a m vezes g. É a mecânica invisível que garante que a gente continue com os pés firmes no chão o tempo todo. Seção 4. Escalares versus vetores. Teoria estabelecida. Agora é hora de fazer a transição e aprender a linguagem matemática para mapear tudo isso. Fazer distinção entre essas duas grandezas é crucial. Um escalar é uma quantidade simples, que pode ser positiva ou negativa, e só precisa de um valor, como comprimento, massa ou a passagem do tempo. Já o vetor é todo um outro esquema. Ele exige intensidade, direção e sentido. Sem entender e usar vetores, seria impossível calcular para onde as forças físicas estão puxando ou empurrando as estruturas no mundo real. E na prática, como a gente soma isso visualmente? As operações básicas ganham uma elegância enorme com a lei do paralelogramo. Se a gente tem um vetor A e um vetor B interagindo ao mesmo tempo, essa regra geométrica nos deixa encontrar a direção e o tamanho exatos do vetor resultante R. Fica fácil ver o resultado da união dessas forças. Seção 5. Matemática das forças. Chegamos na etapa prática da coisa. Vamos até diminuir um pouquinho o ritmo aqui para entrar de cabeça nessa matemática aplicada, porque a lógica por trás disso desvenda qualquer mistério. A relevância disso no mundo real é absurda. Imagina um gancho industrial, ele está suportando duas forças diferentes ao mesmo tempo. Uma está puxando com 150 newtons e a outra com 100 newtons. Para ter certeza absoluta de que essa peça não vai ceder, a gente precisa calcular a força resultante exata.
Jogando isso na lei dos cossenos, a gente descobre que a força combinada agindo ali no gancho é de robustos 212,6 newtons. Tá aí a matemática salvando a engenharia. E para facilitar ainda mais, a gente usa uma abordagem muito sistemática. As forças diagonais podem ser decompostas em componentes cartesianas, os eixos x e y. Quando a gente quebra um vetor inclinado e transforma ele em linhas retas, na horizontal e na vertical, um sistema supercomplexo vira um quebra-cabeça fácil de resolver. É literalmente só somar os elementos x de um lado e os elementos y do outro. Para fechar essa conta de vez, falta só saber para onde exatamente essa força resultante está apontando. E a gente descobre esse ângulo θ usando a função trigonométrica do arco tangente, dividindo a componente y pela componente x. É como usar coordenadas para apontar o norte em uma bússola. O resultado é o direcionamento milimétrico e perfeito da força no espaço. E depois de ver como essas forças, equilíbrios e vetores trabalham de forma tão exata, fica um questionamento muito intrigante para a gente pensar. Se absolutamente cada objeto parado ao nosso redor está, neste exato momento, em um estado de equilíbrio matemático perfeito e delicado, quais são os vetores invisíveis gigantescos que estão segurando o teto aí em cima agora mesmo? A mecânica simplesmente não tira folga. Muito obrigado por acompanhar a análise de hoje.